E sempre fui da luta pela democracia, pelas liberdades políticas, pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres. Quer dizer, é um processo que eu tive a oportunidade de participar desde minha adolescência. Por tudo isso, por ter sido presa política, eu sou da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos desde a época em que nós lutávamos pela anistia ampla, geral e restrita para os ativistas, militantes que lutaram contra a ditadura, não para os torturadores. Nós nunca defendemos anistia para os torturadores. E quando a Luíza Erundina ganhou a eleição, a prefeita, primeira mulher prefeita, né, da cidade, aí nós vimos a possibilidade de abertura da vala. Porque a existência da vala clandestina de Perus, mais ou menos ali circulava essa ideia, né, nas reuniões de familiares, nas reuniões pela anistia. Aí o Caco Barcelos, da Globo, também fazia pesquisa, então foi assim. Só que a dele era mais avançada, porque a Globo tinha apoio, lá no ML podia entrar. Agora nós, foi uma luta grande, nós somos muito rejeitadas, viu? Muito marginalizadas. Na condição de familiares de mortos desaparecidos, parece que o Brasil, assim, os governantes brasileiros nunca nos recebem. Quando houve a abertura, a pedido do Caco Barcelos e a Luíza Erundina autorizou a abertura da vala clandestina de Perus, que foi preservada graças à atuação cotidiana de um sepultador, que é o Toninho, a gente não ia conseguir localizar, porque aquele cemitério é enorme. E aonde que foram essas ossadas, né? Ele viu, não podia falar, ficou em silêncio, mas para a gente ele falou, né? Então foi aberto. Quando foi aberta a vala de Perus, a Luíza Erundina deu total, eu falo assim, a única autoridade do executivo, pelo menos, porque tem parlamentares que sempre nos apoiaram, mas do executivo foi a Luíza Erundina que nos deu total apoio. Ela criou uma comissão especial para investigar, que naquela época chamava ossadas de Perus, que hoje vocês chamam de remanescentes ósseos, mas naquela época foi assim que foi anunciado. Então, no primeiro momento, essas ossadas não podiam ir para o ML, porque o ML, os médicos legistas, eles confirmavam a versão policial. Morreu em tiroteio, sendo que morreu sob tortura, não houve tiroteio, né? Então a gente não queria. Aí a Unicamp ofereceu essa possibilidade. Infelizmente a Unicamp trabalhou na investigação enquanto a Luíza Erundina foi prefeita. Olha, o dia que ela ia sair da prefeitura, uns dias antes eles abandonaram essas ossadas. A nossa tentativa era qual, gente? Tirar esses remanescentes ósseos da Unicamp, que estavam abandonados totalmente, eles estavam sendo danificados, né? Essa que é a verdade. Para a USP, o ML da USP, que colocou no cemitério do Araçá, que também em condições péssimas. Aquilo ali estava se perdendo material genético que facilitasse a identificação. E aí foi outra luta, porque para onde que a gente leva? Eu sou ex-presa política, então. Fiquei 3 anos presa e fui solta junto com a Melinha Teles no mesmo dia, o que não uniu mais ainda a nossa relação. Especificamente na relação com o CAAF, eu estava ministra de Política para as Mulheres do governo Dilma Rousseff, que me dá muita honra, e quando
eu recebo um telefonema da Amelinha, me perguntando, propondo uma discussão comigo de trazer as ossadas de perus, de levar as ossadas de perus para a Unifesp. E eu falei, claro, eu vou conversar imediatamente com a Dilma, com a presidenta. Aí ela passou para Soraya também, a reitora, ex-reitora, a reitora na época, que foi fundamental para que esse processo acontecesse. Contar a história de como começou o CAAF, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense. Nós iniciamos a nossa primeira gestão no ano de 2013. E a Unifesp passava por um momento do auge da sua expansão, porque antes da expansão, antes de 2006, 2007, a Unifesp tinha apenas um campus na área de medicina, de biomedicina, fonoaudiologia, enfermagem, mas não tínhamos as demais áreas. Como nós expandimos e chegamos em 2012, fomos eleitas em 2012, em 2013 nós tínhamos muitas coisas para organizar, a universidade estava fervilhando, podemos dizer assim, e tivemos algumas primeiras visitas da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura, que era liderada pelo Sotile. O secretário Sotile era secretário da gestão Haddad, como prefeito da prefeitura do Fernando Haddad, que solicitava que nós ajudássemos ou que nós criássemos articulações importantes para tratarmos das questões de direitos humanos, não só da cidade de São Paulo, mas também do caso Perus. Na ocasião, nós não sentimos que tínhamos condições de fazer o trabalho em 2013, porque estávamos iniciando a nossa gestão e também estávamos iniciando um trabalho da Comissão da Verdade da Unifesp. Ao mesmo tempo, veio o professor Javier Amadeu, que fez parte da Comissão da Verdade e, por ter um histórico com os grupos, principalmente o grupo argentino, ele conhecia o grupo argentino de antropologia forense, que foi fundamental para a identificação de desaparecidos políticos da ditadura na Argentina e que tinha uma grande experiência já no assunto. O Javier e a Ana Neme fizeram uma visita à Argentina, representando a Unifesp, e conheceram os trabalhos feitos pelo grupo argentino, e também surgiu uma colaboração com esse mesmo grupo para que nós pudéssemos também auxiliar os trabalhos do CAAF, que não existia ainda, né? Então, os familiares procuraram a Unifesp para que nós auxiliássemos também os familiares, e nós entendemos pela experiência que nós tínhamos visto da equipe argentina que a participação dos familiares nesse processo era fundamental. E fomos procurados novamente pelo secretário Sotile, dessa vez junto com os familiares, e também com a ministra Eleonora Menecute, que foi presa política, que foi torturada pela ditadura e que era ministra na ocasião. Durante 6 anos ela foi ministra da Secretaria Especial de Mulheres do governo Dilma. Nesse momento, né, de grande comoção, de grande união, todos muito firmes, muito seguros de que nós tínhamos que assumir isso, que a Unifesp era a única que poderia dar conta desta tarefa, dado que não tinha ocorrido com outros lugares, com outros laboratórios. Veio também a grande questão: como é que nós vamos fazer isso, né? Por onde que nós vamos começar? Quer dizer, porque nós praticamente começamos
do zero. Nós não tínhamos um laboratório, nós não tínhamos pessoas, nós não tínhamos bolsistas. Havia um trabalho em andamento que tinha começado no grupo do Perus, do grupo que era ligado ao Ministério e à Comissão de Mortos e Desaparecidos, e que tinha algumas poucas pessoas trabalhando nisso. E nós fizemos uma colaboração com eles, mas nós tínhamos clareza que, para darmos conta deste processo, nós tínhamos que ter uma institucionalidade mais concreta. E por isso nós criamos inicialmente, por portaria, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense. Então o CAAF ele foi criado para dar institucionalidade ao trabalho do Perus, para realmente conduzir e resolver o trabalho do Perus. Olha, a minha aproximação com a antropologia forense foi originalmente a partir da Comissão da Verdade Marcos Lindenberg da Unifesp. Em 2012, a reitora, Soraya Ismail, então reitora, me convidou, que muito me honrou, para fazer parte da Comissão da Verdade, que a gente depois deu o nome de Marcos Lindenberg, que foi um reitor afastado em 1964 pela ditadura. Então, na presidência, depois eu me tornei a coordenadora da comissão. Então, vou contar uma história para você ver como foi essa aproximação, que é a história da professora Helenice Rezende Nazaré. Ela era da biomedicina, se eu não estou enganada, ou da biologia, agora não vou me lembrar, mas era alguma coisa de biologia, né? E ela é irmã da Helenira, que era estudante da USP quando foi para o Araguaia, e é uma das desaparecidas, né? E a história da Helenice é interessante porque ela me foi contada por colegas dela, ela já estava morta, que se lembravam dela ser regularmente levada ao DOPS, onde ela sofria torturas, né, porque queriam saber onde estava a Helenira, né? E um dos colegas, ele me contou uma história de que eles estavam com a Helenice num congresso em Salvador, andando na praia, e alguém apareceu por trás e falou: continua andando e não fala nada. Era a Helenira. Foi a última vez que a Helenice viu a irmã, a Helenira. Então, por conta dessa história, eu cheguei na Helenalda, que é um membro muito importante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos. Pela Helenalda eu cheguei na Melinha, eu cheguei na Crimeia, que havia sido aluna da Escola de Enfermagem, da IPM, e foi construindo essa história que me aproximou dessa comissão e também me aproximou da Comissão Estadual da Verdade, liderada pelo querido Adriano Diogo. Então, por essa aproximação, eu soube da luta deles para a identificação das ossadas da Vala de Perus. Eu acho que o trabalho de antropologia forense do CAAF ele se insere num movimento latino-americano pré-existente ao nascimento do CAAF, que é justamente o momento de saída das ditaduras, aqui, especialmente América do Sul, e o trabalho da equipe argentina de antropologia forense, que passa a fazer um trabalho forense dedicado a graves violações de direitos humanos. Então, é a primeira experiência global desse tipo de trabalho, que envolve mais do que aquilo que a gente chama de peritagem, né, o trabalho de um perito, mas também todo um trabalho, por exemplo, de antemortem, de relação com familiares, com movimentos de direitos humanos e de compreensão do próprio processo político de redemocratização desses países. Então, o CAAF ele chega já com isso acontecendo. O que o CAAF contribui, né, particularmente, de forma mais especial? O CAAF faz o seu trabalho pensando no encontro, ele aprofunda a relação com os movimentos sociais. Então, ele pensa o encontro do conhecimento científico com os saberes dessas lutas sociais e tem em mente, em preocupação, a ampla divulgação, né? O entendimento que essa produção vai participar
da disputa de construção de uma narrativa coletiva, nacional, sobre essas violações de direitos. E então, eu acho que o que tem aqui, acho que o foco, né, de novidade maior aqui no CAF é justamente nesse encontro entre os saberes das lutas e o conhecimento técnico forense. Eu vejo uma experiência muito inovadora, porque há um detalhe aí que não aconteceu na Argentina, não aconteceu no Peru, não aconteceu no México, que está acontecendo aqui no CAF, que é esse encontro do forense com os saberes dessas lutas está acontecendo dentro de uma universidade. E é uma universidade pública. E isso, para quem vem da militância, antes disso acontecer aqui, ou seja, eu acompanhei como militante o caso da Unicamp, o caso na Unicamp e o caso na USP. Uhum. Então isso dá uma diferença muito grande. A universidade pública recebeu o movimento e tratar o movimento como um dos atores tão importantes quanto o perito em antropologia forense ou a reitora da universidade. Ele entra aqui com a mesma força de opinião sobre o caso. O CAF, em parte, tem a ver, digamos, um pouco com essa tradição latino-americana, ¿no? A equipe argentina foi pioneira. Digamos, a equipe argentina foi pioneira porque as madres de Plaza de Mayo foram pioneiras y las abuelas de Plaza de Mayo también fueron pioneras en esa busca por los desaparecidos políticos. Entonces, a partir de ahí, teve una demanda muy importante y Luis von der Brieder, junto con otras personas que en la época eran estudiantes universitarios, pensaron también, digamos, a partir de experiencia de algunos peritos internacionales norteamericanos, crear una cosa que era completamente inédita en América Latina, que era una equipe que pudiese hacer ese proceso de búsqueda de los desaparecidos o de identificación de los cuerpos de los desaparecidos políticos. Entonces, esa equipe tuvo una influencia importante. Después tuvo una equipe peruana que también trabajó en un grupo de trabajo Perús. Una equipe mexicana también, tuve algún perito mexicano que también trabajó en un proceso de identificación de Perús. Entonces, un poco dentro de América Latina, esa equipe argentina de alguna forma creó una tradición latinoamericana de identificación y fundamentalmente de estar perto de las víctimas y de ficar do lado de las víctimas na hora de tentar realizar esse processo de identificação. Eu fui abduzido pelo CAF, porque na hora que eu, junto com a professora Rayane, capitaneamos, né, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, eu como adjunto, nesse momento eu vivi as questões do CAF mais proximamente. E lembro do nosso esforço, junto com a professora Rayane, tornar o CAF um órgão complementar da universidade. Então foi esse minha primeira aproximação. E como pró-reitor, eu procurei entender a história de criação do CAF, que tem uma história de luta desde a sua origem. A minha relação com o CAF, né, com o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, é decorrente da minha trajetória enquanto professora, docente, pesquisadora na Universidade Federal de São Paulo. Então, eu chego na Universidade Federal de São Paulo em 2010, eu sou docente, né, do curso de Serviço Social na Baixada Santista, e eu já vinha de uma trajetória, antes de chegar na universidade, de atuar com os movimentos sociais por meio da educação popular, por conta da minha atuação no Instituto Paulo Freire. Então, eu vinha de 10 anos já dessa construção. E a partir dessa atuação, então, em 2010, em 2011, eu conheço o movimento Mães de Maio, né, que inicia ali na Baixada Santista, em decorrência dos crimes de maio de 2006. Então, especificamente Débora, né, da Silva, busca ali na universidade um aporte para um apoio, né, para aquilo que era a demanda do movimento, que era a busca por verdade e justiça. Em 2015, né, o CAF, ele
inicia ali um trabalho para, além do trabalho que é realizado com os crimes da ditadura, ver a possibilidade, a partir de um edital internacional como o Listiconsul, de apresentar uma proposta para também estudar os crimes da democracia. Então, como eu tinha essa trajetória, esse percurso, e a ideia era trazer professores dos vários campi da universidade para atuar no CAF, eu fui convidada para compor essa pesquisa. E quando eu vim, eu coloquei justamente quase uma dívida, que eu tinha em função dessa construção com o movimento Mães de Maio. O movimento Mãe de Maio vinha provocando as academias, porque a gente era curativo, a gente era um movimento que era muito procurado pela academia, e quando surgiu essa pesquisa, nós falamos, nós queremos ser pesquisadoras, a gente não queremos mais ser pesquisada. E nós entramos para ser pesquisadora e nós escolhemos pesquisa diária, de campo, que é a verdadeira pesquisa para nós, porque a gente vimos ao longo de formações de profissionais com seus TCCs, tese de doutorado, de mestrado, enfim, ao longo de vários anos, usar nós, mãe, como laboratório, também o movimento no geral, e a gente não aceitava mais. Então metemos o pé na porta, entramos e dizemos a todos que a gente queria um trabalho coletivo e também respeitador, respeitar o sujeito. E foi um casamento que começamos para além dessa pesquisa de 2016, que foi violência do Estado, com parceria com Oxford. A gente gostamos e avançamos cada vez mais. Não tinha como não fazer isso, porque nós se identificamos com o espaço, e o espaço era um espaço propício para que a gente desse a confiança de trazer também a pesquisa sobre o adoecimento das mães com o apoio de Harvard. A gente já tinha vários diálogos com Harvard e achamos por melhor fazer essa parceria junto ao CAF. E de lá para cá a gente vem trazendo vários projetos, projetos audaciosos, projetos grandes, com parceria com a ONU, com o Fundo das Nações Unidas, convidando as mães também para ser pesquisadora social, mães de referência, e exigir que as equipes reconheçam, nos respeite como uma ferramenta fundamental dentro do CAF, para poder o CAF voar cada vez mais. O CAF tem a característica familiar, foi das famílias vítima da ditadura que traz o CAF e trouxe o CAF para nós, e a gente é muito grato, mas a gente também é grato também à confiança também vindo como um projeto pioneiro, um projeto muito honrado da produção do conhecimento trazida pela professora Rayane. Minha ligação com o CAF foi a partir eu ainda era estudante, na verdade, ainda estava na graduação, e foi através da pesquisa dos crimes de maio, com o movimento das Mães de Maio, que eu tive o conhecimento e a proximidade com o CAF. Eu fazia parte de um programa de educação tutorial na Baixada Santista, que fazia um trabalho com educação popular. E aí eu comecei a ter o meu primeiro contato com o movimento das Mães de Maio ali, e aí foi assim que os trabalhos começaram a ser desenvolvidos no CAF, junto com os movimentos. Eu ia a campo junto com a Débora, do Movimento das Mães de Maio, e outras mães também que compunham ali o Movimento das Mães de Maio. Nós fizemos um mapeamento, um levantamento na região da Baixada Santista,
Então, a gente foi a campo nos 9 municípios da Baixada. Então, assim, foi um trabalho árduo, eu diria, mas também nós encontramos, assim, famílias, né, em diversas situações, e esse projeto, ele possibilitou, assim, a gente mostrar, de fato, né, que não foram casos isolados, né? A gente foi encontrando uma sequência de fatos, de evidências, né, que foi possível a gente mostrar que isso não era uma questão isolada, específica, né? A gente foi encontrando mulheres, famílias inteiras em situação de adoecimento, né? Que aí, já ligando um pouco para esse segundo projeto, Vozes da Dor, né? Ele vem também muito pelo resultado desta primeira pesquisa, né? Então, assim, ambos os projetos, né, e todos os outros que a gente vem fazendo parte, eles vêm conforme as demandas que vão sendo trazidas pelo movimento, e tem sido uma construção contínua. Eu conheci o CAAF em 2016, quando recebi o convite para fazer parte da equipe de pesquisa sobre os crimes de maio de 2006, né? Eu já tinha, né, um contato ali, enquanto grupo, eu digo nós porque éramos um grupo, né? Nós já tínhamos contato com o movimento Mais de Maio, por meio de várias atividades que eram desenvolvidas no campus da Baixada Santista, né? O movimento nasceu na Baixada Santista. Eu conheci o CAAF através da Débora, que eu estou chegando agora, eu sou recente, né, e tal, estou participando do projeto. Eu conheci através da Débora, e o CAAF tem sido uma organização necessária, né, para que eles estão ajudando em alguns casos, e tem me ajudado muito. Depois que eu conheci o CAAF, melhorou muita coisa para mim. Eu consegui, como é que eu vou explicar? Eu consegui ter uma visão geral da luta, né? Do luto por eu estar chegando agora, por ser recente, o contato e tudo. Então, assim, eu estou aprendendo ainda, né? Estou caminhando ainda. Eu conheço, começando assim, eu conheço a Débora desde 2016, né? Que a chacina do Curió aconteceu em 2015, eu conheço a Débora desde 2016, e de lá para cá a gente vai tendo esse contato. E quando começou a pesquisa, em 2021, foi a pesquisa que ela já estava na pesquisa, então ela me perguntou se eu queria participar da pesquisa, que foi justamente a pesquisa do CAAF. Então, ali, eu fiquei assim, espantada. Eu disse assim, poxa, eu ser pesquisadora, porque até então, a gente era produto de pesquisa. A gente era pesquisada, as pesquisadoras chegavam, contavam colhiam nossa história, nosso depoimento, lançavam livro, faziam história, e muitas das vezes nos TCCs, na monografia, ninguém não era nem citada, assim, não era nem convidada, não era nem assim, dona Edna, vem assistir aqui a minha monografia, minha dissertação, tá entendendo? E nada, não acontecia nada disso. Então a gente era o ratinho de pesquisa, né? Então, quando Débora me chamou para me fazer parte da pesquisa, que era justamente do CAAF, eu disse assim, poxa, o meu filho dizia para mim que ele não me deixaria só. Ele não me deixaria só, que ele abriu portas que eu jamais nessa vida eu poderia imaginar que um dia eu fosse conhecer o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense.
Jamais imaginava que eu ia conhecer, jamais eu imaginava que eu iria fazer pesquisa, já que a gente sabe que pesquisas para esses órgãos, para essas faculdades, para tudo isso, é justamente pessoas que estão se formando. E a gente, por não ser formada, por não ter uma formação acadêmica, a gente fazer parte dessas pesquisas, assim foi assim um baita pontapé no Estado, sabe? Foi assim, chegar mesmo, pegar assim um pé e tacar no Estado e dizer assim, olha, porra, pode botar aí, não tem problema não. Olha, porra, nós estamos vivas, você matou nosso filho, mas nós estamos aqui vivos e nós somos quem somos, porque somos e devemos ser. Eu tenho, assim, muito conhecimento sobre a Débora, que a Débora que é a mão de ferro, né, a porta-voz, e eu agradeço muito ela, porque quando aconteceu aqui, eles vieram aqui dar apoio. E até eu nem conhecia, eu nem sabia das Mães de Maio daqui. As Mães de Maio, para mim, era da Argentina, né? E aí, com o tempo, a gente foi se envolvendo e a história, não é história, é o acontecimento que levou a elas construir as Mães de Maio. Aí eu entendi, pelo que eu entendi, que a assassina lá foi no mês de maio, né? E a gente começou a se interagir, entendeu? Aí até hoje a gente se interage, me interajo com várias ONGs também, entendeu? E as Mães de Maio, com as mães da Zona Leste, com as mães do Rio, com as mães lá do Curió, que acho que é do Ceará, da Bahia. Então, eu não considero o meu grupo assim exclusivo. Eu sou dos grupos inteiros. Sou das ONG, faço parte da GL10 também, né? E tudo que indica que é assassinato pela mão do Estado, eu estou junto. Não tenho nada a perder, né? Eu fui convidada, né, pela Débora para compor a equipe de mães para integrar, né, os projetos do CAAF. Ela me convidou e daí então nós passamos a ser pesquisadora social através de alguns projetos. E nós estamos junto com o CAAF em alguns projetos. E uma das coisas que eu observo no CAAF também é a questão dele humanizar o ser humano, né? É bem nítido esse trabalho de reconhecimento, né? Reconhecimento de identidades de pessoas desaparecidas pelo CAAF. Isso é algo que tem me chamado bastante atenção. Eu conheci o CAAF através da Débora, né? Na primeira pesquisa que foi feita, eu fui a pesquisada, né? Foi muito bom. Fiquei conhecendo, gostei muito, né? Da pesquisa que foi feita na primeira vez. Agora, nessa pesquisa agora que estamos, estou bem satisfeita com a minha participação como mãe referência, podendo acolher, né, essas mães todas que estamos acolhendo, né, dando suporte pelo adoecimento delas e esperamos que através desse projeto, né, elas venham ter uma melhora do seu adoecimento. É isso que a gente está buscando, né? Eu fui convidada pela Débora para poder participar. A princípio foi de uma apresentação de trabalho, né, de pesquisa que já desenvolviam, né, Mães de Maio com CAAF. E aí eu fui para conhecer o trabalho. E aí eu fui ouvindo a Aline falando sobre o CAAF, sobre o trabalho deles e sobre como que eles trabalharam junto com as mães, né? Eu fiquei encantada, assim, porque não é comum
não é comum um centro desse abrir as portas, né, para movimento social. Essa troca ela se dá justamente quando a gente chega e fala desse que a gente fala das questões, né, que a gente teve um filho assassinado, que teve um filho desaparecido. No meu caso, eu sou mãe de desaparecido forçado desde 2014. Então, são detalhes que é preciso que as pessoas nos escutem. E o CAAF, ele se predispõe a isso, né? Porque tem muita coisa. Por exemplo, no caso do meu filho, logo no começo, as pessoas diziam assim: ele foi amarrado, acordaçado e tal. E depois, nas investigações, as pessoas negaram, não foi assim. Ele foi convidado, se é que pode ser assim, né, a entrar no carro, mas eles não tiraram a camisa dele. Então, quando a gente começa a investigar, averiguar tudo isso, e o Ministério Público, junto com a DHPP, que diz, não aconteceu isso. Até o carro, o pessoal inventou que era um tipo de carro, e na verdade era outro carro, né? E depois a gente descobrindo, né, a perícia foi descobrindo as coisas. Então é preciso estar muito atento aos detalhes que os familiares passam. Porque logo no começo, acho que a emoção, né? Algumas pessoas, no caso, quando são testemunhas, como foi o caso de Davi, no desaparecimento dele, elas simplesmente fantasiaram, né, nome de carro, algumas coisas. E depois a gente descobre, né, com a polícia investigativa, que não foi dessa forma. O CAAF, eu acho que ele tem uma importância muito grande para a gente, porque quando houve os crimes de maio, né, que depois que a Débora conheceu a Rayane, e a gente foi conhecendo o pessoal da Unifesp, né, a gente teve muita reunião lá na Unifesp, né, aqui na Baixada, e foi muito fortalecedora para a gente. Cada reunião que a gente ia era assim, era como se fosse um bálsamo, né? A gente estava bem ruim, e ali a gente era muito bem recebida, ouvidas, porque quando acontece uma coisa dessa na família, a família, uma parte da família fica como se quisessem rejeitar a gente, como se a gente tivesse culpa. É uma coisa assim, né? E a Unifesp, o CAAF nos trouxe muito alívio, né? Porque a gente vai adoecendo e a gente precisa pôr isso para fora, né? E é junto com as mães que se dá esse... É um alívio, né? Essa troca. Né? Uma fala com a outra, uma passa para a outra, é um abraço, é uma conversa maior. Então, as psicólogas, né, que são muito importantes para a gente precisa demais delas, né? A assistência social também. Então, assim, o CAAF tem nos acolhido assim, de uma maneira bem importante para a gente. Descobri da pior forma que podia, né? O ser humano descobrir um centro de antropologia dessa magnitude, assim. Descobri quando meu filho foi assassinado, né? Que em reuniões no CONDEP, com a Defensoria Pública e os movimentos sociais, foi falado sobre o CAAF para nos ajudar com a elaboração de um contralaudo, né? Para poder... Enfim, vou chamar de investigar, né, fazer uma investigação paralela e confrontar o que estavam falando, né, eu não sei se é confrontar a palavra, mas eu acredito que é isso, e foi aí que eu tive conhecimento do que era. Depois eu fui me aprofundar e entender melhor o que era o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, e eu falei, é isso que eu preciso e é nisso que eu vou me apegar, porque eu preciso dessa ajuda.
Foi 1º de dezembro de 2019, quando meu filho foi assassinado. Nesse caso, não são somente mães, né? São mães e familiares do massacre de Paraisópolis, né? Porque é isso, é uma coisa que é muito... a gente enfatiza muito, né? Os nossos filhos, eles foram mortos em Paraisópolis, mas nenhum era de lá. E aí foi até, acho que um ato muito, muito importante, né? Fazer essa união, né? Juntar os familiares nesse processo, porque, assim, somos de lugares diferentes, né? Distintos, né? Todos numa mesma situação, mas de territórios diferentes. Então, eu acho que esse passo foi o primeiro passo mais importante para nós, né, juntar as famílias, conseguir manter essa equipe ativa, né, durante um bom tempo. Acho que a minha participação nesse processo, no início eu tinha só o olhar de falar assim, né, eu falava enquanto familiar, né, enquanto familiar do Denis Henrique, enquanto mãe do Denis Henrique, até eu entender, né, que não somente familiar, agora eu sou pesquisadora, né, e agora eu trabalho no caso do meu filho, porque é assim que eu me entendo hoje, né, que eu me vejo hoje, eu trabalho nessa equipe, por um objetivo que, cara, é difícil até de falar, né, para honrar a memória dos nossos filhos, pela verdade e pela justiça. Então, eu acho que a nossa atuação, a minha atuação mesmo nesse objetivo, nesse projeto, né, que leva o nome Os 9 que Perdemos, justamente para trazer a verdade, né? E é através desse projeto que a gente consegue fazer tudo que a gente tem feito, né? Que não é pouca coisa, né? É muita coisa grande mesmo, que eu acho que é muito significativo para a história do nosso país. A Defensoria veio nos procurar porque eles tinham, digamos, como parâmetro, né, como ideia, o trabalho que o CAF havia feito já com os crimes de maio. E a Defensoria, ao entrar no caso, uma das primeiras coisas que chama a atenção é a causa da morte dos meninos, né, porque eles morreram asfixiados em um caso que envolve violência policial, e não que isso seja absolutamente incomum, né, mas não é o caso mais recorrente, ainda mais numa situação com múltiplas mortes, né? A gente teve 9 mortos por asfixia. Então, isso chamou a atenção da Defensoria. Eles perceberam que talvez fosse importante uma análise médico-legal, né, desses corpos, desses mortos, entender essas mortes, e por isso, entendendo que o CAF tinha uma experiência prévia nesse sentido, já com as violências do presente, né, não só do passado, veio nos procurar. Mas eu fui conversar, né, com a Defensoria, e ao me inteirar do caso, eu entendi que era um caso muito complexo, que tinha uma quantidade muito grande de evidências, que extrapolava muito a questão médico-legal, e que a gente podia, sim, pensar, né, se debruçar sobre esse inquérito, sobre esse caso, e pensar como é que a gente, do ponto de vista da universidade, poderia ajudar a atuação da Defensoria. Então, quando eu fui trabalhar com esse inquérito, né, eu um pouco tomei esse inquérito como se eu estivesse lidando com qualquer outra pesquisa de cunho acadêmico, né? Então, entender quais eram os dados, né, as evidências que tinha ali, como é que a gente podia trabalhar, o que a gente precisava de profissional para trabalhar com um e com o outro. Então, a gente começou a fazer esse trabalho que, num primeiro momento, era em cima do inquérito, tentando analisar essas evidências e ver se era possível, a partir dessas evidências, a gente dizer o que aconteceu de fato, para além do que os policiais alegavam, né, que havia acontecido, porque considerando que foi uma morte, né, no contexto de uma operação policial, no contexto de uma atividade policial com muitos policiais envolvidos, a narrativa que eles apresentavam do que tinha acontecido, ela não condizia, em primeiro lugar, com o que a população de Paraisópolis falava, né, narrava sobre os fatos, e em segundo lugar, com que os familiares, ao serem jogados nessa história, né, ao ir atrás dos seus filhos no hospital, no IML e tudo mais, perceberam os corpos. Então havia uma incompatibilidade justamente entre as evidências, né, entre o que havia de material no caso que dizia sobre o que tinha acontecido e o que os policiais estavam alegando, né? Então o que a gente nesse primeiro momento era isso, era mapear essas evidências e entender o que elas podiam dizer sobre o caso. E a gente começou a trabalhar nesse sentido.
No entanto, outra premissa, digamos, desse trabalho, né, que é algo que me parece que é comum, né, aos projetos do CAAF, é uma atuação próxima, né, aos movimentos sociais, né, as pessoas que estão ali na luta por justiça. E nesse caso específico foi muito desafiador porque não havia um movimento social. Haviam familiares em choque, né, recém-enlutados, tentando entender o que estava acontecendo e com dúvidas muito grandes, muito profundas e também muito viscerais. Então, para a gente passou a ser muito importante dialogar com esses familiares no sentido de auxiliar a defensoria a dar um pouco de dignidade nesse tratamento com eles, né? Então, não escanteá-los, não ignorar as suas dúvidas, as suas questões e tentar, de um lado, entender objetivamente o que tinha acontecido, mas de outro lado, responder a essas angústias, a essas dúvidas, né? Entendendo que são direitos da sociedade, mas também são direitos individuais deles, né? Então, o diálogo com eles se tornou muito importante. E a partir desse diálogo, a gente foi desdobrando o projeto, né? Fazendo o projeto se tornar, os seus objetivos, né? Se ampliarem para além do que a gente havia sido demandado ali num primeiro momento, né? Eu comecei atuando na equipe que fazia o processo de limpeza dos remanescentes humanos. Depois eu passei para a equipe de análise e em 2019 eu fui aprovada no concurso público para servidora no cargo de antropologia para o CAAF. A antropologia forense e a arqueologia forense são disciplinas que lidam com a produção de materialidade, com a produção de vestígios, principalmente na luta por justiça, e aqui no CAAF a gente amplia, além do entendimento de justiça, também por reparação, memória e verdade. Então, que a gente possa não só levantar esses vestígios, mas que a gente possa trabalhá-los de maneira a trazer para a sociedade como um todo e formar novas pessoas, né, sobre o que é possível fazer, quais são, fazer com que esse conhecimento técnico saia desse limite, dessa bolha puramente técnica e possa ser aplicado em contextos sensíveis onde as pessoas não teriam acesso a esse tipo de conhecimento. Eu acho que os desafios que o CAAF vem enfrentando desde o início são de diferentes esferas. A gente tem os desafios que são sempre financeiros, porque a gente tem equipes muito grandes e muito multidisciplinares, a gente precisa de profissionais de todo tipo de área de conhecimento. Então, a falta de uma política pública que faça com que a gente tenha financiamento constante é uma das grandes dificuldades. Todo ano a gente precisa buscar dinheiro novamente, buscar novos parceiros. E um outro grande desafio que a gente tem começado a lidar nos últimos anos também é essa disputa pelo lugar da narrativa, pela construção da narrativa e pelo lugar de poder que o trabalho técnico oferece também. A gente, principalmente na área da antropologia e da arqueologia forense, existe uma questão legal no Brasil de que só peritos oficiais podem atestar algumas coisas. Então a gente se coloca nesse lugar de disputa para tentar desconstruir ou construir novas narrativas com novos elementos, mostrando que, embora a gente seja uma universidade, que não é um lugar de perícia oficial, a gente pode, né, produzir materialidade para ajudar nesses processos de justiça. Eu conheci o CAAF em 2019, em dezembro de 2019, através da empresa, né? Eu sou terceirizada, vai fazer 5 anos, e me apaixonei. Na verdade, eu me apaixonei pelo CAAF, porque quando você está fora, você não imagina o que é feito aqui. E você nem tem noção do que é. E quando eu conheci o CAAF, eu me apaixonei. Inclusive, no dia que eu cheguei, a Aline me apresentou o CAAF e estava tendo uma exposição, que tinha 2 visitas, e estava tendo exposição dos corpos. E eles estavam, as visitas estavam, o pessoal estava mostrando, né, os corpos e tal, e eu não sabia do que era o que era o CAAF, e a princípio foi falado para mim que era um laboratório. Como a gente faz parte, né, da Unifesp faz parte do Hospital São Paulo, eu achei que era tipo, você vai trabalhar no negócio de tirar sangue. E quando falou que era laboratório dos remanescentes da época da ditadura, eu já
falei, não, eu acho que estou no lugar certo, porque eu queria fazer arqueologia quando era mais nova. E calhou de eu estar aqui hoje. Entre 2022 e 2024, eu estive conectada ao CAAF na condição de professora temporária. Nesse mesmo período, eu fui coordenadora do Observatório da Violência Racial, que integra o CAAF. O projeto do Observatório da Violência Racial está ligado a todo tipo de saber construído pelo CAAF, sobretudo no que se refere à face mais delicada, a vítima mais procurada, digamos assim, pela violência de Estado, que é a população negra, e diante disso foi assim que nasceu o Observatório da Violência Racial, um grupo de mulheres, sobretudo mulheres negras, pesquisadoras, professoras, estudantes, que ligadas ao CAAF entenderam a necessidade de aprofundar a discussão sobre violência de Estado, o reconhecimento dessa violência e possíveis reparações a partir da população mais vitimizada por ela, que é a população negra, daí a ideia do observatório, e que se alimentou e que se alimenta, tenho certeza de que continua se alimentando, das discussões que o CAAF promoveu de maneira inovadora, que está relacionada à ideia de trazer os saberes emergentes de ativistas e suas lutas sociais para o campo dos direitos humanos como um todo, para o campo da pesquisa em direitos humanos nas universidades e para o campo da ação política e de seus desdobramentos nas instituições públicas. O Observatório de Violência Racial, ele tem a sua atuação muito direcionada para centralizar as questões que envolvem raça, etnia, o debate racial e, evidentemente, as questões do racismo, diante das questões que se interconectam com a violência de Estado. Isso significa dizer que até para poder falar do presente, né, é preciso dizer que o observatório ele surge a partir de uma necessidade, no momento em que o CAAF começa o estudo envolvendo a Vala de Perus, de uma necessidade de compreender o quanto que há de violência racial e de uma perspectiva de raça nestes corpos que ali se encontravam, né? Isso revela, portanto, o surgimento do observatório a partir de uma demanda que segue presente, que não dá para pensar a violência de Estado a partir de sujeitos assépticos. A violência de Estado ela é fruto absoluto das relações sociais, de todos os seus dilemas, problemas, de todas as expressões que a questão social, portanto, apresenta. E essa é a tônica que vai levar ao surgimento do observatório como um dispositivo interno ao CAAF que tem essa missão, né, de observar a violência racial diante da violência de Estado. Eu chego no CAAF em 2021, tinha acabado de ingressar no programa de pós-graduação, fazendo mestrado em filosofia política, a partir de um edital de pesquisa na área de direitos humanos e relações raciais para os projetos do CAAF. E foi aí que houve a oportunidade também de criação e elaboração do projeto do Observatório de Violência Racial, que é o OVIR. A partir daí, junto com outros discentes, técnicos da Unifesp, docentes, a gente conseguiu estruturar o Observatório da Violência Racial dentro dessa perspectiva de ensino, extensão e pesquisa dentro da política de observatórios da Unifesp, mas fazendo uma intersecção com a produção acadêmica e as lutas sociais. A especialização em direitos humanos e lutas sociais, ela acontece efetivamente desde 2019, então a gente pega esse período conturbado da pandemia, né, 2019 e 2020,
Foi uma experiência muito exitosa, é uma especialização muito procurada, então desde o começo a gente pensou nesse curso, né? Também como uma aposta, justamente da gente experimentar, pensar junto, elaborar e sustentar essa prática de conhecimento que existe no CAAF em relação ao diálogo permanente com as práticas e os saberes das lutas coletivas, das lutas sociais, que foram historicamente importantes no Brasil para construir uma certa concepção de democracia, né, enfim, de luta por justiça. Então, o curso para a gente é um pouco esse lugar muito vivo, né, um laboratório que a gente vai experimentando a cada edição do curso. Eu acho que a gente vai reelaborando o curso, né? Pensando o que deu certo, o que não deu tão certo. Uma coisa que me marcou muito foi o primeiro dia, inclusive, né? Que a gente está no laboratório aqui do CAAF, não era nesse laboratório, mas entrar nesse espaço, né? Do laboratório com os remanescentes ósseos, acompanhada, né, de pessoas aqui, foi muito impactante, né? A história da ditadura militar e da resistência à ditadura militar e as formas de violência de Estado era algo bastante presente na minha vida, e ter entrado num lugar na universidade que tinha essas pessoas, né, tanto com os seus remanescentes ou com os seus familiares, né, nesses espaços de luta e de produção de conhecimento, foi muito... O primeiro dia foi muito impactante mesmo, assim, eu lembro que eu não conseguia entrar na sala e foi bem importante, assim, acho que de alguma maneira esse foi um atravessamento, assim, da vida, né? O Observatório da Proteção dos Direitos Humanos, ele foi criado em 2019, voltado a contribuir com análises sobre a situação da proteção dos direitos humanos no Brasil e com ações de incidência no sentido de aprimorar a promoção e proteção de direitos humanos no Brasil. E o projeto Reparações, ele passou a existir a partir do início de 2023. Ele é uma articulação das atividades dos 3 observatórios do CAAF, o Observatório da Proteção dos Direitos Humanos, o Observatório da Violência Racial e o Observatório da Violência contra as Mulheres. Ele foi estruturado a partir, né, de uma possibilidade de financiamento que buscava fomentar a atuação dos observatórios do CAAF, né, e o fortalecimento da atuação dos observatórios do CAAF através de uma proposta de uma atuação articulada. Nós escolhemos naquele momento o tema das reparações pela violência de Estado como esse tema articulador, porque se trata de uma questão relevante que atravessa todos os projetos desenvolvidos pelo Centro. Esse trabalho nós desenvolvemos em um diálogo muito próximo com o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, voltado a contribuir com a atuação da Defensoria nesse campo. E no âmbito do projeto nós estamos, nesse momento, contribuindo com a atuação da Defensoria, especificamente do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria, no processo de implementação da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Ayrton Honorato, relativo à Operação Castelinho. A Corte Interamericana proferiu uma sentença nesse caso. Nós havíamos feito uma contribuição com esse processo por meio de uma manifestação de amicus curiae. A Corte Interamericana proferiu uma sentença condenando o Estado brasileiro, e a partir da condenação do Estado brasileiro, a Corte determina uma série de medidas de reparação a serem adotadas pelo Estado brasileiro, e começa essa etapa que nós chamamos de implementação da sentença, que é a atuação voltada a fazer que o Estado brasileiro cumpra as determinações que estão na sentença da Corte Interamericana. Então, nós estamos, nesse momento, colaborando com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo em obter, né, o cumprimento por parte do Estado brasileiro das determinações da Corte Interamericana. O projeto sobre participação de empresas em violações de direitos humanos durante a ditadura, ele foi estruturado a partir do acordo celebrado na investigação que o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Ministério Público estavam fazendo da participação da Volkswagen,
na prática de violações de direitos humanos durante a ditadura. Essa investigação contra a Volkswagen levou à celebração de um termo de ajustamento de conduta, que é uma espécie de um acordo, e entre o que estava previsto nesse termo de ajustamento de conduta estava a destinação de um recurso aqui para o CAAF para gerir uma série de pesquisas sobre a participação de outras empresas em violações de direitos humanos durante a ditadura. Essas pesquisas, elas tinham e têm o objetivo principal de contribuir com processos de investigação sobre essa atuação das empresas, a ser levado pelo Ministério Público, seja o Ministério Público Federal, seja o Ministério Público do Trabalho, ou mesmo o Ministério Público Estadual. A proposta, então, é fazer uma análise, uma pesquisa, uma reunião de evidências e uma análise, né, desse conjunto de provas, para, com isso, subsidiar esses inquéritos que são levados adiante pelo Ministério Público para, então, buscar a responsabilização da empresa e a reparação das pessoas que foram atingidas. O projeto Vida Transviva, antes de ser Vida Transviva, ele chegou no CAAF, como muitas das questões que chegam ao CAAF, intermediado por representantes de movimentos sociais. No caso, era uma parlamentar com quem a gente estava se aproximando, uma deputada estadual chamada Érica Malunguinho, numa visita ao CAAF. Ela fez o tour que todo mundo faz quando vem e apresentado o principal, o maior caso do CAAF, que é o caso Perus, onde a gente está ambientado, inclusive, aqui. E ela se preocupou, gerou isso nela uma pergunta que gera em muitas das pessoas que nos visitam, que estão ali envolvidas em problemáticas sociais, que não estão exatamente contempladas pelo trabalho da antropologia forense no caso Perus, que são questões transversais, que têm a ver com raça, que têm a ver com gênero, e a gente sabe que existe uma violência sistemática que é baseada em raça, que é baseada em gênero, mas o projeto Perus até aqui não exatamente contempla essas respostas. Então, ao mesmo tempo que todo mundo é fascinado por todo esse potencial do projeto Perus, fica uma pergunta: será que esse repertório nos ajudaria com as nossas questões, né? Respondendo a outras questões de violência policial, violência do Estado, que não envolva busca por desaparecidos? Ela fez essa provocação e a equipe recebeu muito bem, porque essa inquietude nos inquieta também, né? Quando eu penso no futuro do CAAF, eu não consigo não pensar em como o CAAF cresceu muito já nesses últimos 10 anos. Eu enxergo o futuro do CAAF muito promissor. Que a qualidade de vida dessas pessoas, que o sofrimento dessas pessoas possam ser mitigados. Eu acho que é um avanço para o centro, na minha visão, do futuro. Eu imagino que isso seja um modelo de ciência que se espalhe por outros institutos. O CAAF parece ser uma espécie de um coletivo, né? A gente pensando através do que é hoje o mundo contemporâneo, é uma espécie de coletivo, como se fosse um coletivo feminista, um coletivo de denúncia de alguma coisa. Ele funciona um pouco nesse mesmo modelo. Então ele tende a ser um lugar de pessoas que estão incomodadas com esse mundo que elas vivem, querem transformar esse mundo, e a instituição nos oferece uma ferramenta, uma caixa de ferramentas. E eles promovem esses encontros. Então ele é uma espécie de... É um pouco estranho o material que a gente está falando, mas é uma espécie de lugar de passagem, de fluxo.